Oi pessoal, estamos aqui, eu e o Gabriel, para mais um vídeo da nossa série Quero Programar. Por onde começar, né? A ideia dessa série, novamente recapitulando aqui, é passar para as pessoas que querem aprender a programar, mas antes dela começar realmente ali numa linguagem, escrever linhas de código, o que ela deve aprender. E hoje o tema da nossa aula é uma coisa muito simples, mas que se você não se atenta, você pode ficar paralisado ou a coisa pode virar uma bagunça para você dificultar a sua vida depois, que é a organização e estrutura de pastas. Bom, eu acho que não tem regra, né? Cada um vai entender seu estilo pessoal e vai fazer da forma como entende melhor, mas a gente resolveu compartilhar como a gente estrutura as nossas pastas, os nossos projetos no nosso computador pessoal. Quer falar para o pessoal, Gabriel? Quero, eu acho que é importante também, para além de não virar uma bagunça e para além da pessoa não ficar paralisada, né, antes de começar, sem saber o que fazer primeiro, tá entrando um pouco em desuso esse negócio de procurar ajuda em fóruns, né, igual o Stack Overflow, por causa da inteligência artificial, mas quando você faz uma pergunta, né, mesmo para a inteligência artificial, ela vai te dar geralmente uma estrutura de pastas. E aí você entender o que ela está te dando, a pesquisa que você faz é importante. Então por isso que a gente pensou, né, em fazer esse conteúdo aqui para tentar ajudar a nortear quando você estiver, inclusive, estudando. E aí, vou começar um projeto novo. Onde eu começo esse projeto? Olha, primeira coisa, né? Eu acho que você já tem que criar uma estrutura dentro do seu computador para receber os seus novos projetos, tá? A gente falou muito de Git no último episódio, né? E aí eu tô entendendo que você seguiu o nosso conselho e já criou ali um usuário para você no GitHub e você já sabe o que é um repositório. E aí como que eu faço como que eu trago essa lógica para o meu computador? Eu, Gabriel, dentro do meu computador, dentro daquele diretório documentos, eu crio uma pastinha code, né, de código. Se você quiser chamar de código, enfim, batatinha, eu chamo de code. Dentro do code, eu coloco o meu usuário, uma outra pastinha, né, com o meu usuário no GitHub e as outras organizações do GitHub que eu participo. Então, meu usuário no GitHub é Gabriel Bedornas, então dentro de code vai ter uma pasta Gabriel Bedornas. A gente tem a organização da minha Adapt, até convidamos vocês a visitar ela. Sim. Dá uma estrelinha lá para ajudar. Eu acho que organização não dá para dar estrelinha não, só dá estrelinha nos repositórios. Então eu tenho uma pastinha dentro de code chamada minha Adapt. Eu participo de outras organizações. Acho que deu para entender. Beleza. Por que eu tô falando isso? Vou fazer um projeto que é meu, que é pessoal, que é do Gabriel, vou estudar alguma coisa assim, eu entro dentro dessa pastinha Gabriel Bedornas e lá eu crio uma nova pasta para esse projeto que eu vou começar. Então, tentando resumir, né? Eu já deixo essa estrutura pronta no meu computador para facilitar a minha vida na hora que eu for começar um projeto novo. Faz sentido? Faz sentido, mas por que criar uma pasta Gabriel Bedornas? Você tem outros usuários? Não, é só porque eu estou entendendo que eu vou ter outras organizações lá no GitHub. E aí eu quero que isso fique organizado. Mas a sua pergunta é legal. Porque para o meu usuário, por exemplo, eu poderia deixar solto as pastas, os meus repositórios do Gabriel Bedornas, eu poderia deixar solto. Essa, inclusive, é uma boa ideia. Acho que eu vou pensar nela. Bom, Verdade. é isso, né? Uma questão de organização pessoal. Você pensou nessa lógica, ela tem funcionado para você. É isso. E eu vou confessar que também no meu computador pessoal eu tenho uma pastinha meio que eu chamo de testes, mas ela é meio lixo, sabe? Tudo que eu não sei onde colocar, eu coloco lá primeiro e executo. Não deixo essa decisão de onde colocar me parar. Aí eu faço tudo lá, a hora que eu entendi onde que aquilo vai ficar organizado, se eu vou mandar pro GitHub, se eu não vou mandar, se eu vou deletar, aí eu movo ela dentro do meu computador. E isso é ótimo, assim, quer dizer... Não, eu acho ótimo. Eu tenho essa mesma estratégia. Que é porque senão você fica parado nessa decisão de tipo assim, como fazer, onde colocar, e às vezes você precisa só testar uma coisa simples que você vai jogar fora,
ou você só precisa começar a fazer a coisa para aquilo dali ficar mais claro. Então, tem nutricionista que fala tem o dia do lixo, a gente tá falando, então, tem a pastinha do do lixo. lixo. Eu acho, a gente fala muito em fricção, né? Uhum. Tudo que você pode colocar na sua rotina, e aí eu não tô falando só de programação, né? Tô falando na sua rotina em geral. Para diminuir as fricções, vai te ajudar a ser mais produtivo. Sim, então, se verdade. você já cria esse modelo mental de, olha, eu quero só fazer um teste, eu já tenho uma pastinha para teste, você não perde nem um minuto, né? Tendo essa fricção de decidir onde você vai colocar. Perfeito, para mim. Então, assim, a nossa estrutura, né, que inclusive eu aprendi com o Gabriel, eu uso a mesma com o Gabriel. Dentro do meu computador, eu tenho uma pasta documentos, dentro de documentos, aliás, acho que todo mundo tem uma pasta de documentos, né? A gente criou uma code, ou código, ou batatinha, e dentro dela a gente tem os nossos repositórios, os nossos projetos, né? Lembrando que quando a gente fala repositório não é nada mais do que uma pasta com arquivos lá dentro. A gente só está tentando fazer o paralelo, né? O GitHub chama de repositório, dentro da sua pasta, dentro do seu computador vai ser um diretório, né? Vai ser uma pasta. A gente só está usando o mesmo nome. E uma segunda coisa que a gente queria comentar aqui, né? Dentro desse tema também de organização, é que repositórios, eu não sei se eu posso falar que eles têm uma organização padrão, mas assim, os repositórios de forma geral, quando você entra em outros repositórios de outras pessoas, costuma ter mais ou menos ali a mesma estrutura, né? Então, por exemplo, costuma ter um README, costuma ter a pastinha onde fica lá o ambiente virtual da pessoa, que não vai para o GitHub, né? Não, mas assim... Pode ir, mas via de regra não vai. É recomendado que não seja enviado. E eu queria falar um pouco dessa estrutura que a gente vai ver aí, muito similar nos projetos, porque pelo menos eu acho que ajuda a gente a navegar por outros projetos. Então, suponhamos aqui, você está fazendo um curso de Python. Aí você vai no repositório lá do curso de Python. E você precisa estudar esse repositório. Se você já entende a estrutura dele, é isso, menos fricção. Você já vai no documento certo, você não precisa ficar gastando horas procurando. E aí, o que a gente pode falar que talvez é a estrutura comum aí dos repositórios? Eu acho que esse é o melhor termo, assim, estrutura comum. Porque não tem obrigação, né? O GitHub não vai te proibir de subir alguma coisa para lá, ou de fazer um push, né? De um repositório de um projeto que não siga esse padrão. Mas as pessoas seguem, em geral, um padrão como boa prática, né? Então você falou, por exemplo, do README. Se você vai criar um repositório do GitHub, é uma boa prática ter um repositório de README para você explicar minimamente sobre o que aquele repositório trabalha. Ele sendo público ou privado, né? Porque se ele é público, muita gente vai ver, mas se ele for privado, provavelmente você vai trabalhar com outras pessoas, né? Você vai receber gente nova na sua equipe, então ter um README é importante. Ou você vai voltar naquele repositório e você saber quais ferramentas você usou e como usar. Tipo assim, se você usou Post, se você usou Vend, se você tem um requirements test, tipo assim, para documentar como usar aquele repositório ali é muito bom. Tem um Twitter interessante, depois a gente pode colocar aqui, que fala que o melhor favor que você pode fazer é documentar, porque o seu eu do amanhã não responde e-mail. Então, se você tiver uma dúvida e você não documentou, você não vai responder. Enfim, a gente coloca isso aqui. E assim, é uma coisa que eu tenho hábito, pelo menos eu entro num repositório novo, a primeira coisa que eu faço é ler o README. Inclusive, quando você vai criar um repositório lá no GitHub, quando você usa a interface dele, ele até te dá essa opção, incluir um README, de tão importante que esse arquivo é. Um outro arquivo que é muito importante, que se eu não estou enganado, o GitHub também na interface dele te sugere, não, eu tô certo, lá tem isso, é o gitignore. Né? Para que você não faça commits ou pushes de arquivos que não podem ir para o GitHub. Tem arquivo que não pode ir, tem arquivo que não deve ir, né? Então vou dar dois exemplos. Um que não pode ir, aqueles arquivos que a gente coloca com senhas, com tokens de acesso à API e tal. Então quando você cria o gitignore, automaticamente
Talvez quem nunca viu ou trabalhou com Git fique um pouco complexo, né, o que eu estou falando aqui, mas quem já conhece o Git sabe disso. Mas automaticamente ele te ajuda a não cometer esse erro, né? Que é um erro grave, porque Sim. você pode expor informação sua na internet e as pessoas usarem. E outros arquivos, como o ambiente virtual que você acabou de falar, Sim. que você pode mandar, mas não é recomendado, porque essa informação vai estar, por exemplo, no requirements.txt, no caso se estiver usando o pip, ou no próprio pyproject.tom, se você estiver usando outra ferramenta como o Poetry. Sim. Então, em geral, esses dois arquivos a gente vê muito na estrutura, né? E já entrando dentro da estrutura que você me perguntou. Um outro arquivo, uma outra pastinha que a gente costuma ver, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma pastinha que chama SRC, de Source. E aí o que vai ter lá dentro dessa pastinha? Os seus códigos. Então, se você quer deixar a coisa mais organizada, você cria uma pastinha SRC, que vem de source, né, de fonte, e ali você coloca os seus códigos. Tem gente que não gosta disso, eu particularmente não gosto dessa opção, mas quando eu bato o olho numa pasta source, eu sei o que está lá dentro. Perfeito. Né? Independente de você gostar ou não, é bom você entender o padrão. O que eu gosto de fazer? Vou criar um projetinho, por exemplo, um script para ler os meus e-mails. Né? Então eu vou criar a pasta lá, leitura de e-mail. Beleza? Que é a pasta principal. Entro dentro dela e dentro dela vai ter o readme, né? Esses arquivos que a gente falou. Eu crio lá dentro outra pasta chamada leitura de e-mail. Porque isso vai ser o meu pacote Python que eu vou criar dentro do meu projeto. Né? E aí dentro desse leitura de e-mail que eu criei pela segunda vez, eu coloco um arquivo Dunder init para mostrar para o Python que aquilo é um pacote que eu estou criando. E lá dentro os diversos códigos Python para aquilo que eu preciso. Beleza. Eu acho que nessa parte talvez a gente trouxe muitas informações, talvez um vocabulário muito novo para quem está começando agora, né? Mas resumindo, acho que... Gosto dos seus resumos. Resumindo, então, né? A gente já falou sobre essa estrutura de pastas no seu computador para você manter, né, o seu aprendizado, os seus projetos organizados. E para a gente pensando, né, da pasta do seu projeto específico, organizar ele como um repositório Git. Então, né? É verdade, esqueci disso. A gente não comentou, né, que é importante versionar, né? O nosso último vídeo foi basicamente sobre o versionamento, sobre o Git. Então, lá vai ter uma pastinha que ficou oculta, que é o ponto .git, né? Você vai dar um git init nessa pasta e vai ter essa pastinha. O seu ambiente virtual, seja como você queira, qual ferramenta você quer usar, né? O arquivo que fala, né, quais são as dependências desse projeto, então pode ser um requirements.txt, pode ser um PyProject, depende da ferramenta que você vai usar. E uma pastinha onde está ali o seu código e aí a forma como que você vai nomear ela pode, enfim, por exemplo, o Gabriel gosta de dar o nome da própria ferramenta. Tem gente que usa SRC. Que mais? O requirements eu já citei. O readme, que é super importante, e o ponto .git ignore. Então, tem alguns outros arquivos, né? Por exemplo, a questão de licença, que tem um license lá. Mas eu acho que, né, são para projetos maiores e tal. A gente quer dar essa ideia assim de como começar mesmo. E assim, listando tudo isso agora, eu falei assim, nossa, é muita coisa. Olha, honestamente, começa pelo que você sabe. E tenta ir seguindo esse padrão que você vai vendo ao longo dos estudos. Exatamente. Para mim, indispensável é um readme. Ok. Concordo. Ponto .git. Ponto .git. Inicial Git. Eu não diria que o Git ignore, porque nem sempre ele vai mandar isso para o GitHub. Você pode executar um projeto no seu computador. Perfeito. Então, eu diria. E o seu código. Perfeito. Estando em pasta ou não. E o seu ambiente virtual, porque se para você executar seu código, você precisa de um ambiente virtual. Então, esse é o básico e é o básico que funciona. É isso. O negócio é começar a fazer... E aí, aos poucos, você vai aprendendo essas ferramentas.
Se vocês querem que a gente fale mais sobre cada uma dessas ferramentas, o que é um Git Ignore, como fazer um Git Ignore, como escolher o ambiente virtual, enfim, quer que a gente aprofunde qualquer um desses temas para ensinar vocês a estruturarem bem o projeto de vocês, é só deixar um comentário pra gente. E é isso. Isso, muito bom. Eu acho válido o que você falou, né? A nossa ideia aqui é tentar dar essa estrutura de podcast, a gente já falou isso antes, então a gente não está mostrando nada. Sim. Mas a gente quer saber o que a turma que está escutando se interessa. E aí, em cima disso, a gente pode criar esses conteúdos mostrando de fato a tela, Exato. criando o Git Ignore, usando as ferramentas e as diferenças. É isso. Então tá. Não deixe de deixar seu comentário aí pra gente, a sua dúvida, a sua contribuição. E te vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.